Olá pessoal, tudo bem? Nas últimas semanas nós fizemos uma consulta com vocês para que vocês informassem temas e assuntos que gostariam de aprender um pouco mais e que gostaria que a gente abordasse aqui nas aulas de Ciência e Natureza. E um dos temas mais votados foi esse daqui que a gente vai tratar hoje nessa aula, que é o da astronomia. E aí você já deve estar pensando, a astronomia eu sei o que é aquela parada dos signos do horóscopo, que sabe se a pessoa é chata ou legal, que faz mapa astral, etc e tal. Certo? Que tem ascendente, não ascendente. Errado, não tem nada a ver com isso, tá? Isso é a astrologia, que é um fenômeno cultural e uma filosofia que não tem o rigor do método científico. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre astronomia, que é a ciência que se dedica a estudar os astros, os objetos celestes, planetas, estrelas, cometas, asteroides, galáxias, buracos negros e afins, ok? E essa confusão entre astronomia e astrologia que muita gente faz é muito comum porque existe sim algumas similaridades entre as duas, né? A astronomia é a ciência mais antiga da humanidade, porque nós temos registros arqueológicos que mostram que desde a humanidade pré-histórica já havia essa observação do céu para tentar entender fenômenos da vida. Existem registros que mostram que a humanidade pré-histórica observava o céu para entender o dia e a noite, e até reconhecimento de padrões de movimentos de estrelas relacionados a mudanças climáticas, como o período do inverno, a época das chuvas, a época das secas e coisas similares, tá? É claro que com poucos dados disponíveis, toda essa manifestação da natureza era compreendida de forma mitológica. A humanidade na época acreditava que os objetos celestes eram representações de divindades que tinham ingerência sobre a vida na Terra, afetando e provocando chuvas, inundações, verão, inverno e afins. Um conceito muito comum, né, tanto na astronomia quanto na astrologia, que inclusive faz um link entre as duas, é o do zodíaco, da linha zodiacal. O que é a linha zodiacal? É o caminho que o Sol percorre no céu ao longo do ano. E nesse caminho ele acaba cruzando algumas constelações. Para quem não sabe, constelação é aquele grupo de estrelas, de pontos brilhantes no céu, que a gente, ao longo dos anos, né, a humanidade foram atribuindo formas e personagens de acordo com as culturas de cada época. Pois é, ao longo do ano, o Sol percorre por constelações que compõem a linha zodiacal. Mas aqui vem um detalhe interessante que muita gente não sabe. É que nessa linha zodiacal, nesse caminho que o Sol aparente, né, claro, porque quem está se movendo é a Terra em torno do Sol, mas nesse caminho aparente que o Sol percorre no nosso céu ao longo do ano, ele atravessa, na verdade, 13 constelações e não 12. E não é o mesmo período de tempo por todas. Por exemplo, na constelação de Escorpião, o Sol atravessa ela em apenas 8 dias. Enquanto que a constelação de Touro, o Sol leva 38 dias para cruzar toda a constelação no céu. E a data em que ele passa por essas constelações também não é nada parecido com o que a cultura atual assume. Por exemplo, muita gente diz que eu sou do signo de Aquário porque eu nasci no dia 4 de fevereiro e o pessoal fala, de 22 de janeiro a 22 de fevereiro você é de Aquário. Mas há muitos anos, muito antes até de eu nascer, que o Sol não está passando pela constelação de Aquário nesse período. Na verdade, atualmente, graças à precessão dos equinócios, o Sol cruza a constelação de Aquário no período ali em torno de 17 de fevereiro a 12 de março. Ok? A 13ª constelação aí que muita gente não conhece é chamada constelação do Serpentário ou do Ofiúcio, e o Sol atravessa ela por 18 dias, ele demora 18 dias para passar por ela, que ocorrem de 1º a 18 de dezembro. Bom, mas muito além desse tipo de curiosidade vai a astronomia. A astronomia é uma grande área científica que tem diversas subdivisões. Nós temos, por exemplo, a cosmologia, que é a parte da astronomia que tenta estudar de onde o universo veio, qual a origem do universo e qual o seu fim, estuda a questão do Big Bang, buracos negros, constante cosmológica, matéria e energia escura, expansão acelerada do universo e coisas do gênero. Nós temos também a astronomia dinâmica, que estuda a dinâmica, a mecânica celeste dos movimentos dos objetos, e aí nós temos dinâmica orbital, dinâmica de anéis, dinâmica de galáxias, dinâmica de planetas, dinâmica de asteroides, tem várias subdivisões aí nesse estudo da dinâmica. Nós temos a astrofísica, que é um estudo da composição física das coisas do universo. Aí temos a astrofísica galáctica, que estuda a composição de galáxias, a astrofísica estelar, que estuda a composição e evolução de estrelas, e a astrofísica planetária do Sistema Solar, que estuda a composição dos planetas do Sistema Solar e dos demais objetos do Sistema Solar, que é a área, inclusive, onde reside a minha especialização. Eu sou especialista em astrofísica do Sistema Solar.
Além disso, temos a astrometria, que é o estudo da posição dos objetos na esfera celeste, engenharia espacial, que é o estudo muito usado para colocar sondas em órbita, satélites artificiais em órbita, mandar gente para fora da Terra, mandar objetos para fora da Terra, né? Isso é basicamente engenharia espacial. E uma outra área que é o tema central da aula de hoje, que é a astrobiologia. O que a astrobiologia estuda? A astrobiologia tenta responder uma das perguntas fundamentais da humanidade, que é: estamos sozinhos no universo? Pois é, a astrobiologia tenta responder uma das perguntas fundamentais da humanidade. Será que existe vida fora da Terra? Será que a gente está sozinho no universo? E claro, essa pergunta movimentou muito o imaginário popular. Basta olhar para toda a produção que a gente tem criativa aí de filmes, séries, jogos, livros de todo tipo, documentários, programas de entrevista e escambau a quatro sobre a possibilidade de recebermos visita de vida inteligente. E aqui é importante fazer a primeira separação, tá? Existe a busca por vida fora da Terra, e aí é qualquer tipo de vida, microbiana, vírus, tudo isso está valendo, e a busca por inteligência fora da Terra, ou seja, não basta ser vivo, a gente quer saber se existem civilizações desenvolvidas com inteligência, que manipulam o ambiente no seu entorno e que podem, de alguma forma, buscar em contato com a gente. São dois caminhos diferentes e a astronomia e a astrobiologia se dedica a tentar estudar as duas áreas. Muita gente acha que, a gente precisa da ufologia porque os cientistas negligenciam a busca por inteligência fora da Terra. Não, Nanina, não. Nós temos muitos recursos dedicados a isso e eu vou começar falando um pouco sobre isso, né? Nós buscamos inteligência fora da Terra? A resposta é sim. Existe um programa chamado SETI, S-E-T-I, que é a sigla em inglês para Busca por Inteligência Extraterrestre. Esse é um grande consórcio que conta com instrumentos, recursos financeiros, uma gama muito grande de cientistas gabaritados, especialistas, astrônomos, astrofísicos, astrobiólogos, observadores de todo o mundo que fazem parte desse consórcio com um único intuito: achar inteligência fora da Terra. Então a gente tem todo tipo de instrumento que vocês imaginarem: rádio, telescópio de infravermelho, telescópio no visível, apontando para fora e tentando detectar sinal de vida inteligente fora da Terra. Infelizmente, até o presente momento, não há nenhuma evidência de contato bem sucedido. A gente tem um monte de registro de aliens que visitaram a Terra, né? O pessoal fala muito disso, mas todos esses registros são baseados em evidências anedóticas, ou seja, alguém contou, alguém disse que viu, alguém falou que viu, alguém disse que achou alguma coisa que não consegue explicar, mas quando você vai investigar com mais cuidado, quando você vai analisar os fatos e dados envolvidos, ou é parte de uma mentira bem elaborada, ou uma ilusão provocada, ou alguma coisa assim, ou é simplesmente alguma coisa que pode ser explicado de outra forma. Existe explicação para aqueles fenômenos, só que as pessoas não aceitam. E aí é importante a gente entender a função do ceticismo científico. Não é que o cientista é um cara que não pode acreditar em nada. É que a gente tem que ser cético com relação à evidência anedótica, que é isso, uma pessoa contar que viu algo, por dois motivos. Um, pessoas mentem, então uma pessoa pode mentir para mim, eu não posso sair acreditando em tudo que me dizem. E dois, as pessoas se enganam. A pessoa pode realmente estar falando verdade para você, que ela viu algo que ela não entende. O que acontece é que essa coisa que ela viu pode ser algo perfeitamente normal, natural e da Terra, mas que ela não sabia explicar o que era, tá? Um satélite, um balão meteorológico, alguma coisa assim. Ou ela quer tanto acreditar em algo que ela viu um fenômeno natural, um brilho, alguma luz refletida de algum lugar e o cérebro dela pregou uma peça nela, fez uma ilusão. Isso acontece muito também, tá? Então, considerando tudo isso, a ciência não pode levar em consideração apenas evidência anedótica, apenas relato de pessoas que falam: eu vi isso acontecer, eu observei isso. Nós precisamos de mais dados. E no atual momento, se você analisar tudo que há, não há dados que comprovem, que corroboram que a gente foi visitado por seres de outro planeta, por civilizações inteligentes de fora da Terra. Tem muita gente que fala assim: ah, Alex, e as pirâmides do Egito? Pois é, pessoal. Primeiro o seguinte,
Eu acho que isso é um pouco de arrogância da nossa parte. Ah, ninguém consegue explicar na atualidade como que aquilo foi feito. Ótimo, talento dos egípcios, quer dizer que eles eram mais talentosos e inteligentes do que a gente é hoje. Eles conseguiram fazer algo que a gente não consegue conceber como que teria sido feito. Parabéns para eles. Vamos deixar de ser um pouquinho arrogante e achar que só porque a gente não entende como que foi feito, ninguém pode entender, é impossível ser feito. Se eu não entendi, é impossível, então só pode ter sido alien. Isso é um pouco de arrogância da nossa parte, né? E outra coisa, na verdade a gente já consegue explicar assim as pirâmides, tá? Tem trabalhos recentes de arquitetos e engenheiros que propuseram uma hipótese que explicaria como que as pirâmides teriam sido construídas, e essas hipóteses têm sido confirmadas por imagens de infravermelho que mostram a existência de câmaras internas nas pirâmides que corroboram a teoria deles. Ou seja, vamos parar de achar que povos antigos aí foram visitados por aliens só porque a gente não consegue entender a genialidade desses povos, ok? Voltando agora para um outro assunto. Bom, mas vamos lá. Se do ponto de vista de vida inteligente, né, de civilizações, nós não temos encontrado nada muito animador, nenhum tipo de evidência, nenhum tipo de sinal, será que na outra vertente nós temos mais informações interessantes? Será que na busca por vida de qualquer tipo, seja ela microbiana ou algo do gênero, a gente tem tido um pouco mais de sucesso? Bom, para responder isso, eu vou primeiro apresentar um conceito muito importante na astrobiologia, que é a zona de habitabilidade. A zona de habitabilidade é uma região no espaço que tem as condições mínimas para sustentar vida como conhecemos. E nós só podemos buscar lá fora vida como conhecemos. Ai, Alex, mas e se a vida que a gente não conhece? Pode ter, claro que pode ter, mas se eu não conheço, eu não sei o que procurar. Eu só consigo procurar aquilo que eu conheço. Se a pessoa só falasse para você assim, procura uma fornicolíncula, o que é isso? Não interessa, procura. Você vai procurar o quê? Você não sabe nem se você achou. Mas eu não sei o que é isso, não interessa, procura. Então não tem como você procurar algo que você não conhece. Então nós só podemos buscar vida como conhecemos. E a vida como conhecemos demanda algumas particularidades mínimas. O que nós buscamos são estrelas com alta longevidade, que durem muito tempo, mais de 4 ou 5 bilhões de anos, estrelas que tenham uma emissão de ultravioleta, de radiação ultravioleta, nem muito intensa, nem muito fraca, e que, caso tenha objetos no seu entorno, planetas ou nuvens planetárias, que tenham uma assinatura química da presença de água, preferencialmente no estado líquido. Ou seja, se tiver um planeta lá que tem assinatura de água, ele não pode estar muito perto da estrela, porque senão a água vai estar no estado de vapor, nem muito longe, senão ela vai estar congelada. Com essas três características, nós olhamos para o universo e buscamos, segundo a astrobiologia, o que são essas zonas de habitabilidade. Agora fica uma pergunta antes da gente avançar. Por que nós precisamos dessas três características? Por que a vida demanda essas três características? E para isso, eu vou chamar o meu querido colega Claudinho, de Biologia, para dar esse apoio para a gente. Vamos lá, Claudinho, fala para a gente aí. Obrigado, Alex. Vamos lá, então. Vamos pensar aqui no porquê dessas coisas todas para ter vida. Vamos lá. Estrelas com alta longevidade. O que acontece? O evento da vida não é um eventozinho simples assim que acontece aleatoriamente. Então, surgiu um planetinha aqui, uma vida. Não. É um evento de várias complexidades reunidas para existir vida parecida com o que tem na Terra. Olha só, com o que tem na Terra, galera. Se a gente abrir nosso pensamento para outras vidas, em outras possibilidades, aí a gente começa a não conseguir verificar onde pode ou não pode ter vida. Então, os planetas que estão sob essas estrelas têm que ter um alto desempenho de tempo. Porque 1 bilhão de anos, galera, é o que deve ter acontecido na Terra para começar a existir a primeira vida. 1 bilhão de anos. Isso com uma boa atmosfera, com uma boa complexidade, com algumas questões. Então a gente tem que pensar o seguinte: essa vida e essa longevidade, elas só vão existir se tiver tempo. Então você tem que ter condições ideais e tempo. Vamos falar um pouco dessas condições ideais, já que o tempo foi superado e a nossa estrela, não igual essa aqui, não explodiu. Ultravioleta com força média. Então lembra, galera, que você passa protetor solar, chega na praia, mãe, passar protetor solar para não me queimar e tal. Por quê? Você está se defendendo de uma radiação que vem do sol, o ultravioleta. Só que o que o ultravioleta causa no ser humano? Câncer. Câncer é a mutação que vai acontecer na tua célula. E a sua célula vai ficar doidaça. E vai se rebelar contra o corpo e vai fazer um tumor.
Então, se eu tenho ultravioleta de alta potência acontecendo no planeta, eu tenho muita mutação acontecendo. Muita. E aí eu não consigo formar o primeiro DNAzinho, a primeira célula. Todo mundo morre. Então, não tem como ter o primeiro ser unicelular. Já uma força muito baixa de ultravioleta também não provoca algumas energias que são necessárias para a formação de moléculas orgânicas. Então tem que ter uma força média de ultravioleta para conseguir formar as moléculas orgânicas que eu preciso também, através dessa radiação que tem alta potência de ionização, né, e outras coisas. Você pode ver que, se você ficou atento aí às notícias do coronavírus, eles estão esterilizando locais com ultravioleta. O banho de ultravioleta é um clássico para esterilização biológica, porque ele mata quase todo organismo vivo. Inclusive, ele consegue destruir as proteínas de DNA do vírus e ele não se torna mais ativo. Então, o ultravioleta ele tem que ser médio, mas tem que existir, não pode estar em alta potência. Vamos lá aqui. Água em estado líquido, fundamental para que exista vida. Dentro do que a gente conhece do que é a nossa vida. Por exemplo, pode ter vida em oceanos de metano, mas a gente não conhece como isso pode acontecer. H2O é fundamental para que exista vida. Todos os componentes metabólicos, né, que existem dependem de água. É importante. Então tem que ter água e água por um período longo para que a vida possa se desenvolver. Então, não. 500 milhões de anos teve água no estado líquido daquele planeta. Não resolve. 500 milhões de anos não dá. Tem que ser 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Por que está se achando tanto que em Marte agora pode ter tido vida em alguma época? Vida do jeito que a gente conhece na Terra, né? Lembrando disso. Em algum tempo para trás. Por quê? Porque se encontrou resquícios que podem ter tido oceanos, águas, cânions que foram escavados por rios. Então, isso é um indício que se lá teve água em estado líquido por muito tempo, aí sim, a gente pode encontrar vida. Outra questão importante. Lembra lá, primeira aula de biologia, né, do EAD aqui. CHOMPs. CHOMPs, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tem que ter uma composição, pelo menos, de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio nessa atmosfera, para que eu possa ter o primeiro surgimento da vida. Para que moléculas, átomos simples, possam se congregar em moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas possam passar numa sopa primordial, interagindo por muito, muito tempo, até que acontece um fenômeno de uma complexidade que forma uma camada de gordura, e dentro dessa camada de gordura eu isolo o meio interno do meio externo. E aí, várias dessas possibilidades acontecendo, uma delas vai conseguir se replicar e formar duas. Aí o primeiro ser vivo. Então, essa complexidade, esses átomos têm que existir em certas porções. Então, tudo que eu fui tentando achar, né, e o Alex vai falar mais à frente de espectrometria, ele vai tentar achar essas moléculas, vai tentar achar como que essas moléculas estão formadas naquele planeta. E acredita, galera, dá pra gente ter uma noção, mesmo aqui da Terra, em planetas muito longe da gente, anos-luz, de qual é a composição média dessa atmosfera. Não é perfeito, mas dá para ter uma ideia do que tem lá. E se tem alguma composição, isso é importante. Outra questão que o Alex vai falar agora, zona de habitabilidade. É uma zona, galera, que existe, dependendo do tamanho da estrela, qual é a distância que o planeta tem que estar para ter uma radiação solar boa, perene, que não congele o planeta, não esteja muito longe, ele fique gelado, não esteja muito perto, que ele fique quente, não tenha oceanos. Então é uma zona média, né? Nessa zona média, casualmente, também tem a formação de planetas que podem ter água. Então isso é importantíssimo, assim. Então, vamos ficar lá atento. O que eu falei aqui, ó? Uma estrela que não explode, ultravioleta médio, água em estado líquido, CHOMPs e zona de habitabilidade. Se a gente tiver tudo isso no planeta, mesmo assim pode não ter vida. E essa é a graça da parada, assim. Pode ter todas essas circunstâncias. Mas se alguma dessas circunstâncias não tiverem, aí não há vida. Então, vida do jeito que a gente conhece.
Galera, pode ter vida baseada não em carbono, em silício. E a gente nem ia saber como é que ela se comporta direito. Então é importante a gente perceber que o silício ele pode formar a vida. Fácil. O carbono ele faz 4 ligações, ele é um átomo super versátil. E o silício também. Então poderia ter um organismo, né, numa composição parecida com areia, com cristal. Mas assim, a gente não tem como atingir essa complexidade, senão a gente não vai conseguir nem procurar. Então a gente tem que ficar atento a isso. Beleza? Vamos lá com o Alex, que o Alex vai complementar essas ideias. Valeu! Obrigado, Claudinho. Ajudou bastante. Pois é, pessoal, agora nós precisamos saber como procurar essas regiões pelo universo, como podemos detectar zonas de habitabilidade em diferentes regiões do espaço. Porém, esse vídeo já está muito longo e vamos deixar tudo isso para uma parte 2. Mas não se preocupe que a gente vai retomar esse assunto na parte 2, ok? Vamos falar sobre busca de vida fora da Terra, zonas de habitabilidade, dentro de exoplanetas na nossa galáxia e até em satélites de planetas aqui do Sistema Solar, da nossa vizinhança. Além disso, vamos fazer algumas especulações sobre as possíveis justificativas que tentam explicar por que a gente até hoje não encontrou nenhum tipo de vida inteligente fora da Terra. Portanto, fiquem ligados que logo faremos a parte 2 desse vídeo, ok? Muito obrigado pela atenção, tenha uma ótima semana e até a próxima!